Buenas! Hoje eu tô aqui no meu quarto, cara. Resolvi gravar vídeo por aqui, porque eu tô bem cansado. Hoje eu quero realmente dormir bastante. E como que foi o dia hoje? Vamos lá. Antes de tudo, reconheci um problema ontem no final da gravação, porque eu vi que eu não tô seguindo de verdade a premissa do desafio. E qual é a premissa do desafio? É articular ideias. Eu não tô realmente me preocupando em pensar e articular ideias aqui. Eu tô basicamente falando o que eu aprendi no meu dia. E não que isso seja errado, mas eu preciso ter esse viés mais claro de falar o que eu aprendi, né? Então, eu tô pensando também até a questão da exposição à luz, cara. Que lá eu, além de perder um tempo logístico pra ir pra garagem, eu fico na frente de uma luz bem forte, assim. Eu não sei, eu tô pensando se eu não começo a gravar os vídeos aqui. Eu tenho que pensar bem sobre a dinâmica do porquê de eu estar gravando isso aqui, né? Porque eu poderia simplesmente gravar um áudio e colocar tudo que eu refleti no meu dia e seria muito mais fácil, né? Mas enfim, eu tô me amparando muito na ideia de poder olhar pra isso aqui pra trás no futuro, então vamos continuar. E como que foi o dia hoje? Hoje eu tive a última aula da matéria de negociação e de estruturação financeira de startups. Além disso, eu postei uns livros no correio e eu fui fazer um treino de tiro no Ibirapuera de 11 da manhã. Um calor imenso, cara. E aí eu já aprendi que eu não posso ficar fazendo tiro nesse horário. É a segunda vez que eu faço um tiro nesse horário e eu fico com dor de cabeça depois. 2 vezes seguidas, assim. Eu não posso fazer treino de tiro, treino muito forçado no extremo calor de 11 horas. Fora a questão de que é sol também, queimadura, enfim. Então, eu preciso me ajustar ou pra ir mais cedo, mas como é treino de tiro, é melhor começar a me ajustar pra ir no final da tarde mesmo. Enfim, dito isso, o treino foi bom, foi bem difícil, mas deu pra completar. Foi realmente um treino difícil, num ponto ótimo, assim. Me senti bem tendo completo. E no decorrer do final do treino, eu fiquei escutando um podcast sobre as vias de São Tomás de Aquino. E as vias são muito interessantes, cara. Hoje a gente viu, pelo menos no episódio, eu vi a via da causa, né? Do ser não causado. A grande questão é que o filósofo que argumenta naquele vídeo, ele traz a premissa de que é necessário ter um começo. E essa é a grande premissa que eu não consigo acatar hoje, assim. Porque pra mim eu consigo ver plausibilidade em a gente ter um mundo que as coisas simplesmente sempre existiram numa cadeia. Tudo bem que a gente pode delimitar um começo com a nossa própria percepção de, por exemplo, o começo da minha vida, o começo da história observada, e agrupar isso em termos de tempo, mas isso não quer dizer, pelo menos não é o bastante para mim dizer que necessariamente o universo tem que ter um começo. Porque se o universo tem um começo, é até bem mais plausível assumir essa ideia do criador. Na verdade é uma consequência lógica, né? O meu problema é esse, pra mim eu não vejo... Eu consigo ver a falha, porque não quer dizer que eu acredito que existe uma cadeia infinita de eventos. O meu problema é simplesmente dizer que eu acredito em alguma coisa. Seja uma cadeia infinita, seja a ideia de Deus pessoal, Deus criador. Então, pra mim isso é muito complexo e eu tenho muito a estudar ainda. Eu preciso correr depois, atrás, em algum momento, de conversar com alguém que possa me dar um norte melhor nesse quesito. Na verdade, isso vai ser bem automático, porque tá dentro dos meus interesses, né? Mas, beleza, eu cheguei em casa. Hoje eu não tive almoço, porque o cara cancelou de última hora. Eu almocei, e aí eu fiquei 1 hora aqui enrolando mais ou menos. Foi um momento ineficiente, assim. 1 hora não, meia hora. Meia hora mais ou menos enrolando. E aí depois eu fui gravar um take de áudio pra um vídeo, pra melhorar, colocar 2 palavras no vídeo. Eu tava nessa, eu vou gravar um áudio aqui pra substituir. Cara, eu passei 40 minutos gravando áudio. Gravando de novo, de novo, de novo. Foi até vergonhoso. E no final eu fui encaixar no vídeo e o áudio não funcionava pra encaixar no vídeo porque o barulho do ambiente tava tirando a qualidade do áudio. Então eu passei 40 minutos com perfeccionismo besta que no final não me trouxe resultado algum. Enfim.
Mas, fui pra faculdade, comecei a resolver algumas coisas. Eu fiz um exercício da mentoria do Vini Lorenzetti, que tenho feito nos últimos dias. E o exercício de hoje era para listar meus mentores e o que eu aprendi com eles e o que traços da biografia deles eles passaram e o que eu poderia aprender com isso. E aí eu vejo um padrão muito forte, cara, que as pessoas eram fortes tomadoras de risco e passaram por tragédias muito difíceis durante a vida, traumas de infância, hate em massa, a pessoa ser realmente rechaçada assim, nas redes sociais. Jordan Peterson, por exemplo, perdeu até o direito de exercer a psicologia. Enfim, David Goggins com trauma de infância de abuso. Cara, quase na verdade não, todas as grandes pessoas que eu me inspiro hoje passaram por algo terrível, cara. Eu não passei por algo terrível na minha vida. E às vezes eu me questiono se o quanto que isso, de certa forma, talvez tenha tapado meu potencial, não sei. Ou é simplesmente questão de eu criar essa dificuldade horrível, algo muito difícil de se passar. E entender que, na verdade, é inevitável se eu querer seguir esse caminho de ser uma pessoa como essa, se eu me inspiro. O Jordan Peterson, Ítalo Marcilli, Carol de Carvalho, que mais que eu posso citar? David Goggins, Esmond Della Magari, o próprio Vini Lorenzetti, quem mais? Tem mais gente, mas enfim, essas pessoas nesse nível que eu me espelho muito hoje. Guilherme Freire também. Todas elas passaram por dificuldades, cara. Todas elas. Caramba. Eu preciso criar minha própria dificuldade, cara. Eu preciso queimar os barcos. Mas enfim. Dito isso, eu fiz a atividade. Fui pra minha última aula. Fiquei resolvendo algumas coisas pontuais que eu não lembro bem. Isso é um mau sinal. Sinal de que eu não tô lembrando muito bem das coisas, tá? Tô lembrando melhor agora. Eu estudei um pouco com negociação. Hoje eu tive 9 horas de foco, inclusive. Ontem eu tive 11. Hoje eu tive 9, estamos mantendo uma média legal. E hoje, no final da noite, eu fui fazer uma call de mentoria com um amigo meu e ele me abriu os olhos para o quanto que o meu aplicativo pode ser uma oportunidade legal de levar a longo prazo, assim. Porque hoje eu metrifico meu foco nesse aplicativo que eu mesmo desenvolvi. Só que se eu conseguisse criar uma solução integrada entre plataformas e que medisse automaticamente o foco, nossa, cara, seria muito bom, muito bom. E muitas pessoas poderiam até comprar esse aplicativo para elas. É uma opção legal que eu preciso ficar de olho a longo prazo, porque pode ser bom. Mas, enfim. E aí eu fiz uma ligação bem importante com meus pais, perguntando sobre a minha infância, porque eu vou começar o processo de um exame neurológico, neuropsicológico. E eu descobri vários padrões da minha infância, cara, que eu não tinha noção. Eu comecei a falar antes da hora, com 8 meses, um pouco antes da média. Eu sempre fui muito... Eu basicamente fiquei meio adiantado, assim, no meu ensino, porque até professores diziam que eu era aluno que terminava a atividade antes de todo mundo e ficava bagunçando na sala. Eu sempre tive essa facilidade em aprender. E é engraçado que tem traços que eu remonto na minha personalidade hoje que, desde quando eu era bebê, são muito presentes, cara. Por exemplo, eu era um bebê sociável e eu não estranhava ninguém. Eu não estranhava ninguém. E eu tenho alta amabilidade hoje. Eles falaram que quando eu era criança que, quando vinha um amigo excluído da turma, me compadecia, eu ficava triste junto com ele, tentava ajudar ele e incluía ele no meio de todo mundo. Eu era assim, então isso tem relação com a minha alta amabilidade hoje. Eu sempre tive uma amabilidade alta. E alta abertura à experiência também, porque eu sempre fui muito, cara, eufórico com coisas novas, com explorar. Sempre fui muito hiperexploratório, assim, de subir nas coisas. Eu, sempre que meus pais diziam que a gente ia sair para o parque, sei lá, passear, eu ficava muito feliz, saía correndo pra trocar de roupa, enfim. Eu sempre fui muito hiperativo por diversas vias desde pequeno. Minha conscienciosidade alta também tem relação com, por exemplo, eu era o aluno que no judô era destaque de disciplina
Eu chegava em casa quando era criança e eu fazia minha própria tarefa sozinho, da escolinha. Eu, não dava trabalho para os meus pais para estudar. Então, desde a minha infância, cara, os padrões se remontam pra quem eu sou hoje. Isso é bizarro. E eu não sabia disso. Foram coisas que eu soube hoje que eu fui linkando, assim, bem legal. A única coisa que eu tinha mais ideia, assim, era a hiperatividade. Isso aí era mais claro. Então, muito legal ter esse tipo de conversa com meus pais pra falar mais sobre o meu passado. Mas eu também tenho que tomar cuidado para o quanto que ver os pontos em que eu me desenvolvi rápido pode ser uma arma para inflar o meu ego. Porque eu tô na expectativa, será que eu vou ter um QI alto? Será que eu vou ter altas habilidades? Não sei. E aí o que eu vou fazer com isso, sabe? A grande questão é que isso é só uma responsabilidade a mais. Não é algo para eu me vangloriar, não é um mérito que eu tenho. Isso é um atestado de que existe um potencial que eu tenho que colocar em jogo. E eu fico me imaginando, eu vou falar pra alguém que eu tenho altas habilidades se eu for diagnosticado. Que merda, cara. Olha essa mentalidade distorcida. Isso é algo que eu tenho que manter em segredo, né? Manter em segredo, falar, óbvio, pra quem for pertinente falar, mas não usar como uma estratégia pra me vangloriar. Mas foi importante. Todos esses exercícios hoje me fizeram me conhecer melhor. Um dia de bastante autoconhecimento. E aí eu cheguei em casa de 9 horas bem esgotado. E eu fiquei me justificando que eu precisava assistir alguma coisa, cara. Por quê? Por que eu só não vou dormir? Por que eu não escuto o meu corpo, sabe? São agora 10h26 da noite. Eu vou desligar esse vídeo e vou dormir. E eu poderia estar dormindo há 1 hora. Eu parei de olhar pro meu sono com esse viés de, cara, meu corpo vai apontar necessidade. Não, eu só quero dormir no horário fixo, seguir a rotina certinha. Não é isso que eu preciso. Eu preciso escutar o meu corpo, né? Mas, enfim. Vamos lá. Um dia legal aí hoje. E é só o começo.